Olá, meus amigos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do livro Iniciação ao Espiritismo. Esta é a aula do dia 7 de junho e nós vamos tratar do capítulo 10, cujo título é Milagre ou Fenômeno? Um tema bastante interessante, já que à época Jesus fez muitos milagres, coisas inexplicáveis, mas na verdade existe uma explicação lógica, sensata para tudo aquilo que Jesus fez. E é o que nós vamos ver neste capítulo. Nesta semana que passou, dia 1 de junho, fizemos a nossa primeira live. Foi muito gostoso, muito interessante conhecer algumas pessoas. E espero que na próxima live que nós marcarmos, outras pessoas, possam também participar, contribuir com os comentários e com as perguntas. Então, vamos fazer a nossa oração para abrir os nossos estudos e adentrarmos a esse assunto tão interessante. Então, mais uma vez, Senhor Jesus, aqui estamos com um único objetivo: de aprender, conhecer os teus ensinamentos, os ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos traz. Que esses ensinamentos sejam extremamente úteis nessa nossa caminhada terrena e que esses ensinamentos possam ajudar não só a nós, mas também a todos os nossos irmãos que dividem esta jornada conosco. Sendo assim, Senhor Jesus, querido mestre e amigo, fique conosco, agora e sempre, que assim seja. O que seria milagre? O que é um milagre, Algo admirável, extraordinário, surpreendente, algo que é sobrenatural, ou seja, foge, estaria acima das leis naturais. É algo inusitado, quer dizer, algo que deixa a gente perplexo, algo que não acontece a todo momento. E não teria uma explicação lógica, uma explicação sensata. Seria, então, a derrogação das leis da natureza, pela qual Deus demonstra o seu poder. Bem, e o que é derrogação? Qual o significado desta palavra, Derrogação seria o mesmo que revogar, alterar, anular alguma coisa. No caso, leis da natureza. Então Deus faria isso, Jesus teria feito isso ao seu tempo aqui conosco, para tentar nos provar, nos mostrar, nos convencer de alguma coisa. Mas a grande questão é: será que Deus, que fez as suas leis infinitamente perfeitas, justas, prevendo tudo, teria que alterá-las, como diz aqui, revogar, alterar ou anular essas leis perfeitas para nos convencer de alguma coisa, para que a gente pudesse então acreditar definitivamente em Deus, em Jesus, na espiritualidade? Seria necessário essa derrogação das leis naturais? Bem, claro que não, Deus não jamais faria isso, porque não há necessidade de alterar, anular as suas leis para provar nada a nós que ainda somos espíritos iniciantes, na escala evolutiva, ainda não compreendemos muitas coisas. Então não seria necessário Deus, Jesus, mudar as coisas para nos convencer. Mas eis que há uma pergunta aqui, Deus poderia fazer milagres? Sim, em princípio, sim, Deus pode tudo, Um ser que é a inteligência
suprema, a causa primeira de todas as coisas, conforme está no Livro dos Espíritos, questão número 1, que fez esse universo infinito, perfeito nos astros, no sincronismo, em tudo que nele existe, há a perfeição. Ele não poderia fazer milagres? Claro que poderia, mas por qual motivo o faria se as suas leis são perfeitas e nelas tudo está previsto e providenciado? É o que estávamos comentando. Se elas são perfeitas, né? São infinitamente justas, amorosas, inteligentes, por quê que Deus iria alterar as suas leis? Para provar o quê? Para nós que estamos engatinhando na escala espiritual. O que é perfeito não precisa ser modificado. A grandeza de Deus e, consequentemente, as suas leis demonstra-se por meio de sua sabedoria, de sua inteligência, de sua perfeição, justiça, amor e etc. É assim que Deus se revela para todos nós, o seu poder, a sua grandeza, né? Pela sua sabedoria, pelo seu amor, pela sua misericórdia, etc, etc. Né? Então não haveria a menor necessidade de Deus modificar as suas leis para nos convencer. Bem, e qual é a explicação espírita para os ditos milagres que Jesus fez à sua época? Na verdade, são fenômenos, fenômenos verdadeiros, fatos naturais, ou seja, eles não são fatos sobrenaturais que estão fora da natureza. Ao contrário, eles estão dentro da natureza. Mas que à época de Jesus e por muito tempo eles foram considerados milagres, porque a ciência ainda era algo muito incipiente, estava no início, o ser humano nada conhecia, né? Mal sabia ler e escrever, estava iniciando em tudo. Então, como não compreendia tudo aquilo que se passava, dizia assim: milagre. Por quê? Porque eram mal explicados, né? Não havia uma explicação lógica desenvolvida ainda, e eram as causas, né? A origem eram totalmente desconhecidas. Então, tudo aquilo que aparentemente estava fora da natureza era algo desconhecido, né? Tinha uma causa mal explicada, era considerado então milagre. Agora, o que são os fenômenos, né? Como podemos definir os fenômenos? São fatos ou eventos que podem ser descritos e explicados cientificamente. Então, tudo aquilo que Jesus fez, na verdade, considerado milagres, né? Eles, hoje, né, com o conhecimento, o avanço da ciência, o advento da doutrina dos espíritos, né, passa a ser explicado de forma normal, está dentro das leis da natureza. Olha aqui, em função do avanço da ciência e do advento do espiritismo, há essa concepção de maravilhoso, né, algo maravilhoso ou sobrenatural, vem diminuindo ao longo do tempo. Lógico, à medida que o homem evolui, cresce, aprende, né, a ciência vai desvendando coisas novas, vai nos explicando muitas coisas que não sabíamos, e o espiritismo também. Vamos falar um pouquinho sobre os milagres de Jesus. O que eram os milagres, né, que Jesus então fazia, como curar o cego, fazer aquele paralítico andar e tantas outras coisas diferentes, né, que Jesus fez e eram consideradas como milagres. Nada mais eram do que ação fluídica, e nós já vimos no capítulo 8, se eu não estou enganado, né? Ação dos espíritos sobre os fluidos. É só retornar naquele estudo que nós fizemos ou acessar aqui o livro da Terezinha, que vai tratar sobre os fluidos nesse capítulo 8.
Então, os milagres nada mais eram do que a ação fluídica, a transmissão de energias, a intervenção no perispírito e a força do magnetismo que Jesus bem sabia utilizar em benefício dos doentes. Então, veja só, Jesus, um Cristo, um ser espiritual que alcançou o ápice da escala dos espíritos puros. Um ser que construiu esse planeta em todos os detalhes para que nós aqui pudéssemos fazer o nosso desenvolvimento. Então, Jesus, ele tem um conhecimento intelectual sobre todas as coisas e uma autoridade moral tão grande que ele conseguia unir o seu sentimento mais puro, né, de amor, de devoção, de fraternidade, de caridade, associado àquela inteligência, aquele conhecimento de tudo que ele possuía, né, sobre a vida da matéria, e através da manipulação dos fluidos, da transmissão de energias, ele intervinha no perispírito das pessoas. Então ele olhava aquela pessoa, não o corpo, mas o perispírito, porque o corpo, o corpo físico, ele é o dreno, ele é a ponta, né, de uma parte. Numa ponta nós temos o espírito, na outra ponta o corpo físico e o perispírito ali no meio, a correia de transmissão. O que estava doente e que Jesus via era o perispírito, que refletia esse problema, essa doença, no corpo físico. Então, Jesus atuava sobre o perispírito da pessoa e, ao modificar magneticamente aquela condição do perispírito, obviamente, ele acabava por alterar a condição do corpo físico daquela pessoa a quem ele queria ajudar. Mas, para isso, a pessoa ela tinha que ter um merecimento. Foi por isso que Jesus não curou todos os doentes, todos os cegos, todos os coxos. Não. Jesus trouxe a cura para algumas pessoas que já possuíam uma condição de arrependimento, já estavam arrependidas dos erros que tinham cometidos, estavam prontas para receber, né, vamos dizer, essa bênção de Jesus. Então ele fez isso para algumas pessoas, usando do seu amor, da sua inteligência, manipulando as energias, os fluidos, que ele fazia muito bem pela sua alta capacidade intelectual e moral, mas tudo, absolutamente tudo, dentro das leis da natureza, sem derrogar as leis de Deus. Não havia necessidade para isso. Então, como podemos fazer uma conclusão a respeito, né, de fenômeno ou milagre? Os fatos tidos como milagres nada mais são do que fenômenos, como a gente viu a definição no slide anterior, que estão dentro das leis naturais. São efeitos cuja causa é desconhecida pelo homem comum, porque ainda nós não temos o conhecimento, a inteligência, né? a inteligência máxima como Jesus tinha, nem a moralidade que Jesus também tinha. Nós ainda somos, como eu disse, estamos engatinhando ainda no conhecimento, na ascensão da escala espiritual. Então é desconhecido pelo homem comum, visto o seu grau evolutivo ainda bastante precário. Bem, um dia teremos conhecimento, acesso e condições, né, de fazer muitas coisas que Jesus fez, sem dúvida nenhuma. Né? Jesus mesmo disse, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, mas não agora, né? Não agora, que o nosso conhecimento, a nossa evolução ainda é muito precária, mas num futuro, bem lá no futuro, bem à frente, quando dominarmos todo esse conhecimento e essa moralidade, poderemos fazer. E os milagres, né, que o Espiritismo faz? Será que o Espiritismo faz milagres?
uma advertência muito séria. Aquele que procurar o espiritismo visando obter curas imediatas, né, do corpo físico ou curas espirituais ou solução de problemas materiais, poderá decepcionar-se. Então, aí eu vou no centro espírita, eu vou me transformar, vou tentar ser um espírita, porque assim eu resolvo mais rápido o meu problema de saúde, o meu problema financeiro, o meu problema afetivo, o meu problema de relacionamento, etc. Quem for com essa mentalidade poderá se decepcionar e aí acaba abandonando o espiritismo, porque o espiritismo ele prega, vamos dizer assim, uma revolução no bom sentido, não de fora para dentro, né, mas de dentro para fora, a transformação do ser inteligente que é o espírito. Seguindo, o espiritismo não tem por finalidade a realização de fenômenos. Então, o espiritismo não visa ficar fazendo fenômenos, né, para convencer as pessoas, nem fazer proselitismo sobre o espiritismo para que angarie adeptos, mas prega a moralização do indivíduo, a sua transformação moral. O maior milagre que o espiritismo proporciona é explicar o porquê das coisas e como podemos melhorar a nós mesmos, né? A nossa conduta, a nossa moralidade, ação no bem, conquista das virtudes que precisamos, superar os nossos vícios, né? Tudo aquilo que enxergamos como coisas erradas em nós. Então, o Espiritismo, nesse sentido, é uma grande alavanca, uma grande mola que nos impulsiona para frente. Mas, assim, a grande transformação é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então, meu amigo, você vai lá no seu culto, na missa, acende uma vela para mim, reza para mim, pede por mim, não sei o quê. Tudo isso poderá ajudar a pessoa? Sim, mas se ela não resolver se transformar, se modificar num ser melhor, né, estudar, aprender, sobretudo praticar as ações no bem, não adianta. Então aí ela se decepciona com o espiritismo, ela abandona e procura uma religião que possa até vender facilidades, né? E a gente sabe que existem muitas mundo afora. A pessoa contribui desse ou daquele modo e dessa forma garante um lugarzinho no céu, numa nuvem bem fofinha, de frente para o mar ou de frente para as montanhas, né? E a pessoa se ilude. No espiritismo não tem ilusão, não tem dogmas, né? Não tem essas alegorias. Existe uma verdade. A gente evolui, mas essa evolução depende exclusivamente de nós. Lógico que a espiritualidade está aí, nos ajuda, nos ampara, nos protege, nos traz informações do mundo espiritual, mas a luta maior, a vontade maior tem que ser nossa. Isso é um fato e nada vai modificar esse fato. A nossa determinação, a nossa disciplina, a nossa vontade, o nosso interesse é que vai nos fazer evoluir, nos tornarmos seres melhores. As obras que podemos fazer. Jesus realizava coisas extraordinárias em função da sua perfeição. Disse, porém, que poderíamos também fazer obras maravilhosas. Para realizar fenômenos espirituais, é preciso ter fé e ter muita fé. Mas para Jesus, né, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma semente extremamente pequena, já seria suficiente para nós fazermos muitas coisas. Acontece que a nossa fé ainda é muito pequena, ela não é consistente, ao contrário, ela é vacilante. Nós somos cheios de fé, né, quando está tudo indo muito bem na nossa vida. Mas bastou, muitas vezes, surgir um problema, uma dificuldade, seja ela qual for, a nossa fé rapidinho vai embora. Então, Jesus conseguia fazer tudo aquilo que ele fazia e que era considerado um milagre, como nós já vimos em slides anteriores,
em função da sua alta capacidade intelectual e a sua moralidade. Então, Jesus dominava, né, as ciências, todas elas, né, dada a sua enorme inteligência. Manipulava os fluidos, as energias, né, e aí, magneticamente, curava o perispírito daquele ser que já estava pronto para receber esta bênção, né? E aí a pessoa, vamos dizer, se curava e todo mundo dizia assim, milagre, porque não sabiam, não conheciam, né? Mas como eu disse e volto a frisar, absolutamente tudo dentro das leis da natureza. Jesus não revogou nenhuma das leis para poder fazer o que ele fez, né? Tanto é que ele disse, eu vim para modificar, eu vim cumprir as leis, né? Jesus diz isso, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Jesus cumpriu as leis, ele não modificou. Então, para realizar esses fenômenos espirituais, é preciso sim ter um conhecimento, ter moralidade, né? E ter muita fé, né? Fé que nós ainda não temos em grau suficiente para fazer aquilo que Jesus fazia. Mas, como eu disse, no futuro, bem lá na frente, quando a nossa inteligência, a nossa moralidade for infinitamente superior à que é hoje, nós faremos também. E o que é a fé, né? Falando em fé, o que é a fé? Como definir a fé? Fé significa confiança, convicção, certeza, né? A fé, ela não tem dúvidas. Então, quando a gente fala, eu tenho fé, mas eu duvido, então a nossa fé, ela já não é aquela fé verdadeira. É aquela fé que eu falo, ela é inconsistente, né? Eu acredito, eu tenho confiança, certeza, convicção quando está indo tudo bem, mas quando acontece alguma coisa que não está de acordo com os meus planos, com aquilo que eu imaginei, então essa fé se dilui, né? E eu perco a confiança, a convicção, a certeza. Não, eu tenho que ter certeza que vai acontecer o melhor, que Deus está no comando, que eu sou filho do Altíssimo, né? Que Jesus está à frente de tudo e que as coisas vão acontecer para o meu bem. Ah, mas não aconteceu do jeito que eu queria. Mas quem falou que do jeito que você queria era a melhor forma para curar alguma coisa em nós, né? Então, a espiritualidade enxerga muito mais longe do que nós. Então, não aconteceu do jeito que eu queria, então eu perco a fé. Eu perco a fé em Deus, eu perco a fé em Jesus, eu perco a fé na espiritualidade, porque não aconteceu do jeito que eu queria. Eu queria que a coisa tivesse esse desfecho e teve um desfecho diferente. Então, a minha fé foi embora. Então, na verdade, eu não tinha fé, né? Eu não tinha fé, eu queria apenas que algo acontecesse. Não aconteceu, então ela foi embora. A fé vem como resultado do conhecimento que se tenha a respeito das coisas espirituais. Então, por exemplo, eu fico imaginando, eu vou fazer tal coisa, por exemplo, vou jogar na loteria para ganhar, para ficar rico, mas escuta, se eu no passado, em vidas pregressas, já tive a oportunidade, né, de ser um espírito aquinhoado do ponto de vista financeiro e ao invés de fazer a coisa certa, fiz tudo errado, usei muito mal aquele poder financeiro para humilhar, para perseguir, para causar injustiça, não adianta ficar pedindo para ganhar na loteria, porque a espiritualidade não vai me dar isso, né? Então, se eu tenho esse conhecimento, né, de coisas que provavelmente já aconteceram comigo, as experiências que eu tive, e aí eu entendo que eu vou receber nessa existência aquilo que a espiritualidade vê que é muito mais útil para o meu progresso, para a minha evolução moral, a minha evolução espiritual, né? Então, por isso que está escrito aqui, vem como resultado a fé do conhecimento que se tenha a respeito das coisas espirituais. Porque se eu só tenho conhecimento das coisas materiais e eu não consigo atingir aquilo que eu quero, que eu gostaria, eu apenas me revolto,
me revolto contra Deus, contra a espiritualidade, contra as pessoas, né? E muitas vezes contra mim mesmo, me colocando para baixo, achando que eu sou um ignorante, que eu sou incapaz, que os outros conseguem as coisas e eu não consigo, etc, etc. Então fica fazendo aquele julgamento extremamente crítico, agressivo de si mesmo, se colocando para baixo. Bem, fé e ação. Jesus dizia com frequência: a tua fé te salvou. Portanto, a fé deve levar à ação. Caso contrário, representará apenas conhecimento espiritual inoperante, né? Sem uma funcionalidade, sem um objetivo. O que levou o discípulo Tiago, né, a dizer: a fé sem obras é morta. Então tenhamos fé, mas essa fé tem que ser movimentada, né? Ela tem que se transformar em ação. Por isso que é importante aprender, é importante estudar, é importante conhecer as coisas para nos libertar da ignorância. Sim, é fundamental, mas sobretudo a ação. Tá vendo? Porque se o conhecimento fica só retido no cérebro, é apenas um conhecimento frio. Está lá, né? Mas esse conhecimento tem que descer para o nosso coração, se associar aos nossos melhores sentimentos. E aí sim se transformar em ações, né, no bem. As ações no bem faz com que a gente cresça, evolua muito mais depressa. Então, não basta apenas o conhecimento espiritual inoperante. O conhecimento é fundamental, mas a ação também. Por isso que Jesus, né, o Espírito de verdade, diz, está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, né? Conhecimento, instrução, eis o segundo. São essas duas coisas, né? A moralidade e o conhecimento que fará a gente evoluir. Bem, vamos falar agora sobre a fé raciocinada. Para se levar à ação correta, a fé precisa ser bem esclarecida e bem fundamentada, permitindo-nos entender que somos espíritos imortais, filhos de Deus. A fé deve nos mostrar que podemos agir sobre coisas e seres, bem como a necessidade de se fazer o bem. Além disso, a fé deve nos proporcionar coragem, amparo, auxílio divino. A fé raciocinada nos faz suportar as vicissitudes da vida, quer dizer, os problemas, as dificuldades que nós encontramos na nossa caminhada. Superar as dificuldades e nos transformar em seres melhores. Esse é o objetivo da fé, mas não aquela fé cega, porque a fé cega, muitas vezes, ela transforma a pessoa em algo pior, né? A pessoa fica tão assim, como se diz, ela é fundamentalista, né? Então tudo é o extremo. Ela não quer uma explicação razoável para as coisas que acontecem, ela não quer saber do conhecimento, ela se deixa impressionar por alguma coisa, ela se transforma numa pessoa fanática, como a gente vê muitas vezes, né, em determinadas religiões pelo mundo, principalmente aquelas religiões assim mais exacerbadas, né, que são fundamentalistas, tudo é o extremo, né, faz o ser humano não evoluir, não crescer, mas sofrer, né, e tem que aceitar aquela imposição, tudo é imposto. Nada pode ser pensado, nada pode ser raciocinado, nada pode ser questionado ou refletido, né? Como se diz, aceita que dói menos. É assim porque é assim e fim de conversa. Aceita e faz. O Espiritismo não prega isso, né? As coisas têm que ter bom senso, as coisas têm que ter uma lógica,
né? Tudo tem que se encadear num princípio lógico, né? Então, hoje nós estamos estudando sobre os milagres. Então, não era uma coisa assim que acontecia do nada, né? Que Deus, Jesus, vamos dizer, rasgava as leis de Deus que são perfeitas só para nos convencer que ele era o Messias, que ele era o enviado. Não, Jesus fez tudo aquilo com base nas coisas lógicas, como nós vimos, né? Pela sua inteligência, pela sua moralidade. Ele manipulava magneticamente os fluidos, as energias e curava aquele que já estava pronto, né? Já estava no momento adequado para ser curado. Então, tudo dentro de um princípio lógico, de uma racionalidade, e não só aquela coisa da emoção exacerbada, é assim porque é assim, é milagre e tal. Não é isso que o Espiritismo prega, né? E muitas religiões, óbvio, não gostam do Espiritismo até por causa dessas coisas, porque o Espiritismo prega algo diferente. Prega a emoção, o amor, o sentimento, mas também a razão, também o conhecimento. Daí a importância que o Espiritismo dá à ciência, né? O Espiritismo dá muita importância para a ciência, dizendo que a ciência e a religião elas precisam caminhar juntas e não dissociadas, né? Então, a fé ela tem que esclarecer, ela tem que estar bem fundamentada. Sendo assim, ela nos dá a coragem, o amparo, o auxílio divino, né? E nos transforma em seres melhores. Bom, e a nossa fé, como anda a nossa fé? Como nós já vimos, né, no slide anterior, a pouca fé que temos, embora seja pouca, menor ainda do que um grão de mostarda, ela já nos permite realizar algumas coisas boas, né? Ela também nos ajuda, a pouca fé que ainda temos já nos ajuda a superar determinadas dificuldades e situações adversas, sem a gente nos perder no ódio, na raiva, né? E até não só no ódio e na raiva, mas também aquelas pessoas que falam assim: ah, eu não quero mais saber, vou jogar toalha, seja o que Deus quiser, e muitas vezes acaba dando fim à própria vida, porque perdeu a fé, a esperança, a coragem, né? Então nós já estamos assim num ponto ainda muito incipiente, é verdade, mas que nós já temos condições de entender, de refletir sobre as dificuldades, as situações adversas e traçar, né, um programa, uma proposta que nos ajude a sair daquela situação com inteligência, com racionalidade, com a certeza, a convicção de que a espiritualidade nos ajuda e Deus jamais nos abandona. Por meio do estudo, da observação e exercício das coisas espirituais, nossa fé crescerá e nos permitirá fazer coisas mais difíceis e importantes. Lógico, quanto maior a nossa fé, a nossa dedicação, né, a nossa vontade de aprender, de fazer o bem, mais a gente vai evoluindo. E a mensagem final, né, meus amigos? Tenhamos fé. Fé na bondade e no poder do nosso Pai que nos criou, que nos deu a vida e que nos dá todas as ferramentas, renova, né, em nós o seu desejo de que a gente se melhore cada vez mais. Somos filhos do Altíssimo. A nossa fé em Jesus, que é o nosso modelo, o nosso mestre, o nosso guia, aquele que deixou o Evangelho, um verdadeiro roteiro de amor, de luz. Se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, que está ali no seu Evangelho, quantas dores de cabeça nós vamos evitar. Como a nossa caminhada será mais alegre, mais feliz e com menos sofrimento. Jesus é a luz. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem me segue jamais viverá em trevas. Devemos confiar também nos bons espíritos, pois eles executam a vontade do nosso Pai, nos amparando e nos socorrendo. E por fim, em nós mesmos, né? Porque se temos o DNA divino, nós somos capazes de fazer
muitas coisas. Como o próprio Jesus disse, está lá em João 16:33, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer? Se ele venceu o mundo, não no mundo, mas o mundo, nós que somos filhos do Altíssimo, também podemos vencer. Somos fortes, temos inteligência, temos condições. Somos ainda crianças espirituais, daí as nossas dificuldades. Mas se nos dedicarmos, nos aplicarmos, né? Procurarmos sempre fazer o melhor de nós, fazer o bem, a gente vai se transformando em seres cada vez mais fortes, mais inteligentes. Então vamos acreditar nas nossas forças, na nossa inteligência, nas nossas possibilidades, porque nós podemos. Meus amigos, eu espero ter contribuído com todos vocês nesse estudo para o entendimento desse assunto bastante interessante, né? Fenômeno ou milagres, né? Não existe milagres, existem fenômenos, né? Que são explicáveis. E para quem quiser se aprofundar, nós temos no livro A Gênese, né? Da codificação da doutrina espírita, capítulo 13, cujo título é Características dos Milagres. E no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. Quem quiser se aprofundar, pode ler na Gênesis, né? Capítulo 13 e capítulo 15, que aí vai se aprofundar ainda mais. Né? Para quem tiver esse interesse, essa vontade, o livro pode ser baixado hoje na internet, PDF, capítulo 13, capítulo 15, vai abordar com bastante precisão, com bastante detalhe, este capítulo que nós vimos hoje. Então, espero que esse estudo ajude a todos vocês. Coloquem no nosso grupo do WhatsApp os seus comentários, né, as suas dúvidas, as perguntas. Isso é muito importante para mim, para a Sandra, né, para a gente estar respondendo, esclarecendo vocês e também a nós mesmos, né? À medida que a gente vai esclarecendo, a gente vai pesquisando. Então, é uma troca bastante interessante. Então, coloquem lá no nosso grupo, né? E numa próxima oportunidade, numa live, vamos ver se mais pessoas possam participar. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo estudo. Muito obrigado e um abraço a todos.